Tá. Vamos ouvir a fiel e agradável palavra do Senhor aos nossos corações. Pastor Alain. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Que Deus possa abençoar-nos a partir de então, por meio da santa e bendita palavra que há de ser exposta. Assim eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem comigo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, dos versos de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, dos versos de 1 a 4. Colossenses 3, versos de 1 a 4. Assim diz a santa palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor. Ó Deus, desejamos ouvir a Tua voz. Assim sendo, que Tu possas usar-me com poder. Desejo ser boca do Senhor neste momento. Que Tu possas fazer com que a palavra do Senhor seja exposta com poder e que haja por meio da mesma edificação na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este texto, isto é, Colossenses 3, dos versos de 1 a 4, ensina que o salvo é por Deus unido a Jesus. É o que nós reformados chamamos de união mística. Esta é a proposição deste texto, ou seja, a sugestão deste texto, a proposta deste texto. Assim podemos afirmar que o salvo unido está em Jesus. Jesus é a vida do salvo, é a aspiração do salvo, a ambição do salvo, é o desejo maior do salvo, é o fundamento no que diz respeito à vida do salvo. O que o salvo aspira nesta vida é Jesus. É o que diz o verso 4, em sua parte A, quando diz que Cristo, isto é, Jesus, é a nossa vida. Vejam aí o que diz o verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida. Assim sendo, quando Deus salva alguém por meio de Jesus, Deus une este salvo a Jesus. O salvo por Jesus
ou encontrado por Deus, por meio de Jesus, portanto salvo, é unido a Jesus. Com isto, nós podemos dizer que o que caracteriza, portanto, a salvação em alguém é esta união. Ou seja, esta união que se dá no ato da salvação é que evidencia a verdadeira conversão. Isso tem a ver com o que a morte e a ressurreição de Jesus causa no salvo. É o que ensina o verso 1, quando diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e o verso 3, quando diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em outras palavras, significa que o salvo é quem morreu para os rudimentos do mundo e ressuscitou para uma vida cuja aspiração é Jesus. É o que ensina o capítulo 2, dos versos de 20 a 23. Daí a razão do verso 1 do capítulo 3 iniciar com uma conjunção conclusiva. Portanto, vejam, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, portanto o quê? O que foi anteriormente ressaltado, isto é, o que está nos versos de 20 a 23 do capítulo 2. Vocês não aspiram mais às coisas pertinentes a esta ambiência física, se de fato fostes ressuscitados por Deus juntamente com Cristo. Se de fato vocês são salvos, vocês vão viver nesta vida, nesta ambiência física, nesta existência, tendo Jesus como a primazia na vida de vocês. Assim sendo, vocês vão estar focados nos ensinos de Jesus e não nos rudimentos do mundo, nas tradições dos homens. Ou seja, se fostes de fato salvos, diz o apóstolo Paulo, isto é, unidos a Cristo, não vão viver de acordo com os procedimentos do mundo. Quando alguém é salvo, consequentemente é unido por Deus a Jesus, e este passa por conseguinte a viver nesta vida em função de Jesus, tendo Jesus como fundamento, como essência, como razão da sua existência. João Calvino, acerca desta união mística do salvo com Jesus, ressaltou, abre aspas, é preciso que notemos bem que a união espiritual que temos com Cristo não é uma questão só de alma, mas igualmente de corpo, de modo que somos carne de sua carne. Calvino ensina que esta união com Cristo é integral, tem a ver com o que somos integralmente. Nós somos unidos a Cristo integralmente. E assim, se de fato fomos unidos a Cristo, vamos evidenciar que Cristo é a nossa maior aspiração, ambição nesta vida. Nós já vimos que a proposição deste texto, isto é, Colossenses 3, dos versos de 1 a 4,
é a nossa união com Jesus, ou a união do salvo com Jesus. Assim sendo, depois de termos visto qual é a proposição do texto de Colossenses de 3-4, que é a nossa união com Cristo, a união do salvo com Cristo, observemos a razão no texto desta proposição. Ou seja, por que o apóstolo Paulo ressalta que o salvo é unido a Jesus? Qual a razão desta ênfase, deste ensino aqui no texto? Ou seja, por que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que o salvo é unido a Jesus? Que há uma união mística entre o salvo e Jesus? Por quê? Eu vou evidenciar a razão a vocês por meio de alguns pontos. A saber, ponto 1, que quem traz o salvo da morte à vida é Deus. Ou seja, que quem salva é Deus. É o que o termo ressuscitados do verso 1 denota. O termo aí ressuscitados do verso 1 é uma palavrinha grega que é sunegeipu, que está na voz passiva e significa ser ressuscitado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aí no versículo 1, quando diz: portanto, se fordes ressuscitados, se de fato Deus salvou vocês, se de fato Deus trouxe vocês da morte espiritual à vida espiritual, vocês podem atender positivamente ao chamado do Evangelho, ao chamado de Cristo. Vocês podem viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Vocês vão evidenciar, portanto, que Cristo é a primazia no que diz respeito à existência de vocês nesta existência. O apóstolo Paulo também ensinou isto quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Se não, observemos Efésios 2, verso 1. Diz o apóstolo Paulo: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus trouxe, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, e aqui, nas entrelinhas, os salvos da morte espiritual à vida. É Deus quem arranca, portanto, da tumba espiritual, do sepulcro espiritual, ressuscitando, ou seja, mudando o status. Outrora que nos pertencia, de condenados a absolvidos, isto é, salvos. O termo mortos de Efésios 2:1 é necros, de onde vem a palavra necrotério. Portanto, existia sobre nós um epitáfio espiritual, condenados. Estávamos, de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios 2:1, mortos em uma tumba espiritual, em um sepulcro espiritual. Deus nos arrancou deste sepulcro, desta tumba, nos trazendo a vida. Não há salvação sem ação de Deus. Não há conversão sem ação de Deus. É Deus quem traz o pecador, o morto espiritual, à vida espiritual.
Acerca do ato de Deus trazer da morte para a vida espiritual, os salvos, isto é, todos nós, temos que considerar de acordo com o texto, isto é, Colossenses 3, dos versos de 1 a 4, alguns pontos a saber. Ponto 1, que nós morremos com Cristo. É o que diz aí, verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso significa que nós morremos para o mundo quando ressuscitados fomos por Deus espiritualmente. Este é o significado aí de morrestes do verso 3. Os que ressuscitados estão em Jesus vivem de acordo com os ensinos de Jesus e não de acordo, como disse há pouco, com as propostas do mundo, de acordo com os rudimentos do mundo, de acordo com os ensinos do mundo, de acordo com a carne. Porque está morto para as coisas mundanas, para os desejos da carne. Está morto. Ponto 2, que nós vivemos em Cristo. É o que diz aí o verso 4 em sua parte A. Observem, quando Cristo, que é a nossa vida. Isso significa que quando morremos para o mundo, passamos a viver para Cristo, em função de Cristo, em torno de Cristo, obedecendo a Cristo, seguindo a Cristo, vivendo de acordo com os ensinos de Cristo. Volto a repetir, impregnados por Cristo, cheios de Cristo, exalando a Cristo, evidenciando a Cristo, e não os desejos pecaminosos, oriundos da nossa natureza adâmica. Ponto 3, que nós ressuscitamos com Cristo. Isto tem a ver com a nossa posição diante de Deus. Somos dignificados, honrados por Deus em Cristo. Não é algo hipotético, mas real. Em Jesus nós somos abençoados por Deus. Quando o verso 3, em sua parte A, diz: porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso significa que nós somos sustentados por Cristo, que nós somos mantidos por Cristo, que nós somos em Cristo sustentados. O verso 1 diz que nós em Cristo passamos a possuir uma posição de destaque quando diz assim: onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Posição de destaque, de honra, que o salvo possui diante de Deus em Cristo. Ponto 4, que nós estamos escondidos com Cristo. Verso 3, parte B. Quando diz assim que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, isso, como disse há pouco, tem a ver com o ato de Cristo nos sustentar, com o ato de Cristo nos manter, com o ato de Cristo proporcionar para nós segurança diante de Deus. Estamos seguros diante de Deus, em Cristo. Portanto, nada, absolutamente nada há de nos afastar de Deus, porque estamos em Cristo seguros diante de Deus. Ponto 2, acerca da razão da proposição de Colossenses 3, dos versos de 1 a 4, que é a união do salvo com Jesus, é que o salvo por Deus em Jesus evidencia no dia a dia que busca as coisas do alto, isto é,
pertinentes ao mundo espiritual, ou seja, que não são aqui da terra. É o que diz aí o verso 1. Portanto, se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O salvo por Deus vive em Cristo, porque está unido a Cristo, buscando as coisas espirituais, as bênçãos espirituais, os benefícios espirituais, que nós chamamos de meios de graça, como o ensino da palavra de Deus, como uma vida devocional, de piedade. Isso tem a ver com ação, porque o verbo buscar, da sentença buscai as coisas lá do alto, da parte B do verso 1, está no presente imperativo ativo, que denota uma atividade contínua e habitual, ou seja, algo comum na vida do salvo. É uma das evidências de que alguém foi unido a Cristo, salvo por Deus. Sabe o que evidencia se Deus salvou alguém? É esta busca constante, permanente pelas coisas pertinentes ao mundo espiritual. Tem a ver com ação, tem a ver com comportamento. O verbo está no presente, na voz ativa. A ideia aqui é de alguém que encontrou-se com Cristo, foi unido a Cristo por meio da graça soberana de Deus e passou a viver, por conseguinte, agindo em prol das coisas espirituais, ou seja, buscando as coisas espirituais, tendo as coisas espirituais como uma primazia em sua vida. É a pessoa que não perde um culto, é a pessoa que deseja estar fazendo parte dos cultos, é a pessoa que ama se pôr diante de Deus e dizer: Deus me abençoa, eu desejo ser abençoado por ti. É aquela pessoa que vive o tempo todo focado nas coisas espirituais. O interesse dela é conquistar mais e mais as bênçãos espirituais, é ser bênção espiritual, é ser bênção espiritualmente falando na vida do outro. É a pessoa que está cheia de Deus, que busca o conhecimento acerca de Deus por meio dos estudos bíblicos. É a pessoa que está no culto, como disse há pouco, se dedicando, tentando buscar cada vez mais as orientações de Deus para a sua vida. Ponto 3, acerca da proposição de Colossenses 3, de 1 a 4, que é a união do salvo com Jesus, é de viver pensando habitualmente nas coisas do alto, do mundo espiritual. No verso 1, isso está no verso 2. O verso 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Calvino vai dizer que esta expressão lá do alto significa mundo espiritual, coisas espirituais, não terrenas, não físicas. Ou seja, não é viver buscando os bens, as propriedades, carros, casas, conquistas, que tem a ver com esta ambiência física, mas as coisas espirituais. É o ensino da palavra de Deus, é a vida devocional, de piedade, oração, portanto. Já no verso 2, o ensino é: além deste viver no dia a dia, isso tem a ver com a vida externa, buscando as coisas espirituais. Este também vive pensando nas coisas espirituais. Assim sendo, no verso 1, o ensino é de que o salvo, de maneira constante, permanente, vive buscando as coisas espirituais. Tem a ver com ação, como disse, com comportamento, ou seja, com o que é externo. No verso 2, o ensino é de que o salvo vive pensando
E é importante nós ressaltarmos que o verbo aí pensar também está no presente imperativo ativo, nas coisas espirituais. Portanto, vive pensando de maneira ativa, permanente, constante, nas coisas espirituais. Tem a ver com a interioridade do salvo. Assim, de acordo com os versos 1 e 2, o salvo é quem vive internamente e externamente, tendo as coisas espirituais como a primazia em sua vida. É diante dos homens externo e de Deus interno, evidenciando que nada é mais importante na vida do que a bênção de Deus. É a interioridade e a exterioridade andando juntas. A exterioridade não destoando da interioridade, o que não acontecia com os fariseus, segundo Jesus, porque Jesus os chama de sepulcros caiados. O salvo vai viver assim sendo, externando, por meio dos seus comportamentos, das suas atitudes, que deseja, mais do que tudo, ser abençoado, e esta bênção, abençoado por Deus, e esta bênção tem a ver com as coisas espirituais. Sim, ser mais do conhecimento da palavra de Deus, ter uma vida de jejum, de consagração diante de Deus, ser alvo das bênçãos espirituais, portanto, e vive então buscando isso. E é alguém que vive externamente evidenciando isto, porque internamente vive desejando isto, vive pensando o tempo todo nisto. E aqui nós temos que considerar uma coisa extremamente importante, porque vocês sabem que existem pessoas que externam, que buscam as coisas espirituais, mas só externam. É uma questão externa, tem a ver com chamar a atenção dos homens e não a atenção de Deus, porque internamente está distante de Deus. Daí a razão de Jesus dizer aos fariseus, quando Jesus os chama de sepulcros caiados: vocês vivem externando que amam a Deus, vocês vivem externando que amam buscar as coisas de Deus, mas internamente vocês estão distantes de Deus. Vocês estão apinhados de uma religiosidade oca, vazia, seca, sem vida. O salvo, diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3, versos 1 e 2, é quem vive buscando as coisas espirituais. Tem a ver com comportamento, tem a ver com ação, porque internamente vive pensando nas coisas espirituais. É alguém que vive externamente o que vive internamente. Não há desencontro entre o externo e o interno. O que adianta nós externarmos aos homens que somos fiéis a Deus, se não somos? Deus nos conhece. Deus sabe o que de fato permeia a nossa alma. Evidenciar, por meio das atitudes, que somos salvos, que estamos unidos a Jesus, porque a nossa interioridade pede, deseja, almeja isto, porque fomos unidos de fato a Jesus. É corpo e alma, é pensamento e atitude, como disse Calvino. A interioridade está andando junta com a exterioridade, o externo e o interno andando juntos. Não há destoamento, não há desencontro, há uma conexão. Diz o apóstolo Paulo: o salvo é este que vive pensando nas coisas do alto, não vive pensando em fazer um curso superior, e em nome disto vive manifestando comportamentos que evidenciam que não ama
está diante de Deus, buscando as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, porque o que permeia a sua alma, o que permeia a sua interioridade, são as coisas que têm a ver com este mundo. Este é o desejo de conquistar o que está mais associado ao mundo, a esta terra, do que o que está associado ao mundo espiritual. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina isto, que se de fato formos unidos ao Senhor Jesus, nós vamos viver internamente, de maneira constante, permanente, pensando em agradar a Deus, em se envolver com as coisas de Deus, em ser abençoado por Deus. O nosso pensamento está cheio de Jesus, da palavra de Jesus, da vida com Jesus. A nossa interioridade está inundada pelas coisas que tem a ver com o mundo espiritual, e aí isto sai de dentro para fora, e as pessoas passam a ver que de fato o que está dentro de nós é o que nós evidenciamos no dia a dia. Afinal de contas, o salvo não vive como os sepulcros caiados fariseus, que mostravam ser o que de fato não eram diante de Deus, diante dos homens ou aos homens. Quarto ponto, acerca da razão da proposição de Colossenses 3, de 1 a 4, que é a união do salmo com Jesus, é que o Jesus que morreu e ressuscitou há de voltar, e com a sua vinda tudo que hoje está oculto, isto é, o mundo espiritual, o que nós não podemos ver, o que nós buscamos, o que nós almejamos, o que nós desejamos, há de ser manifestado. É o que diz aí o verso 4, quando diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que nós almejamos hoje, o que nós buscamos hoje, que tem a ver com as coisas espirituais, que muitos desdenham, que muitos dizem que não existem, que é coisa da nossa cabeça, que céu não existe, que o mundo espiritual não existe. Quando Cristo voltar, há de tornar-se patente, visível, manifestado, e todos quantos, quando nos criticavam, quando evidenciávamos que almejávamos prioritariamente as coisas de Deus e não as coisas desta terra, hão de cair o queixo, porque tudo que hoje nós dissemos que existe e que é o alvo da nossa busca e da nossa atenção, com a volta de Cristo, tornar-se-á patente, visível. Cristo explicitará ao mundo que de fato o que a igreja anunciou, o que nós anunciamos, ou seja, o que tem a ver com as coisas espirituais, o que é espiritual, que é real. Irmãos, a intenção aqui, em síntese do apóstolo Paulo, eu já concluo esta mensagem, é dizer a mim e a você: você quer evidenciar, ou nós desejamos evidenciar que somos salvos? O meio é: passemos a avaliar o que é a primazia dentro de nós. Onde está a nossa disposição? Onde está o nosso fundamento?
Em que mais, ou em que coisas mais nós pensamos, nós desejamos e buscamos? As coisas espirituais? Ou as tradições, os rudimentos, as filosofias, os bens e os bens deste mundo? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus já disse, e o evangelista Mateus registrou, em Mateus 6, verso, que o salvo, que o seu séquito, isto é, o seu discípulo, vive buscando as coisas pertinentes ao reino dos céus. O apóstolo Paulo só reproduz isto aqui. Se de fato somos salvos, se de fato vocês, colossenses, são salvos, vocês vão viver pensando nas coisas do alto, vocês vão viver buscando as coisas do alto, e isso de maneira permanente, de maneira constante, não intercalada. É um pensamento constante, voltado às coisas do alto, às coisas espirituais. Você vive pensando no culto, em como você vai estar no culto, em que palavra o pastor vai trazer domingo, qual ensino vai ser exposto a você na sexta, ou na EBD. Você vai almejar isto. Você vai sair do culto de hoje, já pensando no que você vai obter no culto de domingo. O que permeia, portanto, a sua vida sendo você salvo, são as coisas que têm a ver com o mundo espiritual. Você vive isso, a razão da sua vida é esta. Nada é mais importante a você do que as coisas espirituais. Ouvir a palavra de Deus, se curvar diante de Deus e dizer: Deus me abençoe. Participar dos sacramentos, da ceia. Refiro-me aos que já são batizados, e aos que não são batizados, almejar, aspirar, ambicionar ardentemente o batismo, porque o que permeia a alma, desde que é salvo, são as coisas espirituais. Tem a ver com o que é de Deus, tem a ver com o que é pertinente ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ponha-se de pé. Vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos instrua, nos encha da tua graça cada vez mais e o teu amor. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos por ser quem tu és. Que tu possas, em nome de Jesus, fazer com que Deus, de fato, de verdade, estas coisas sejam evidenciadas em nós. Que o nosso pensar, que o nosso agir esteja de acordo com o que o Senhor Jesus deseja de cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos anseiar as coisas lá do alto, espirituais. Assim sendo, nós vamos desejar evangelizar, participar da evangelização promovida pela igreja. Nós vamos desejar participar dos cultos de oração, dos cultos de ensino, de doutrina, dos cultos dominicais, porque o que permeia a nossa alma tem a ver com o que é espiritual e não com o que é físico. Que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.